O salmo de hoje é o Salmo 109. Esse é um salmo que ele é identificado como salmo imprecatório. Há outros salmos imprecatórios. O que é um salmo imprecatório? É um salmo que profere maldições contra os inimigos do povo de Deus, ou contra os inimigos do salmista. Então ele pede para Deus a vingança contra o mal. Pede para Deus a vingança, a retribuição, o juízo contra aqueles que andam longe dos caminhos do Senhor ou contra aqueles que se opõem à palavra, ao caminho de Deus. Só que há algo interessante aqui. Primeiro, o salmista nunca coloca a vingança nas suas próprias mãos, mas ele sempre atribui a responsabilidade desse juízo nas mãos de Deus. Isso é algo muito importante para a gente frisar. Ou seja, os salmos imprecatórios não nos dão uma autoridade para nós nos vingarmos de outras pessoas. Pelo contrário, nós já vamos ver que a ordem bíblica é que nós não nos vinguemos das pessoas, mas que nós demonstremos amor até mesmo para com os inimigos. Então, o salmo imprecatório é duro de se ler. É até assim uma leitura árida às vezes, mas quando nós vemos com essa visão em mente de que o salmista está pedindo para Deus fazer justiça, nós vemos nele, primeiro, uma pessoa humana, autor bíblico, uma pessoa humana. Segundo, uma pessoa que tinha uma comunhão com Deus tremenda, que ele se deixou usar pelo Senhor. Quarto, ele era tão íntimo de Deus que ele falava para Deus os seus sentimentos, da sua angústia, da sua necessidade, daquilo que ele precisava. Então o Salmo 119 é isto. Nós temos aqui uma advertência àqueles que retribuem amor com ódio. Nós temos aqui uma advertência àqueles que retribuem a bondade com ingratidão e um pedido do salmista para Deus fazer justiça. Ele então diz o seguinte, no versículo 4, 3 e 4. Cercam-me com palavras odiosas e sem causa me fazem guerra. Em paga do meu amor me hostilizam. Agora veja o que ele diz. Eu, porém, oro. Para mim, esse versículo, apesar de estar no início do Salmo, é o centro da mensagem do Salmo 119, pessoalmente. Por quê? Porque ele é um salmo imprecatório, pede a justiça, o juízo de Deus para com os ímpios. Mas ele diz assim, isso é contigo, Senhor. Eu, porém, oro. Eu sou hostilizado, eles me pagam o bem com o mal, eles me perseguem, eles me condenam sem o merecer. Mas eu, porém, oro. Eu sou discriminado, eu sou perseguido, mas eu, porém, oro. Que lição tremenda! Às vezes nós temos vontade de fazer a justiça com as próprias mãos, de nos vingar de alguém que nos traiu, que pisou no nosso pé, que nos decepcionou, que falou uma coisa e não cumpriu, ou que espalhou calúnias do nosso nome para com um monte de gente. Nosso desejo é nos vingar dessa pessoa. Mas Deus pede para que nós tenhamos uma outra atitude. Ele pede que nós oremos. Quando a gente vai, por exemplo, eu quero convidar você para ler o que diz Romanos no capítulo 12, no versículo 17 até o 21. Vamos ver o que diz ali? Romanos capítulo 12, lá no Novo Testamento. Pega a sua Bíblia e vamos abri-la ali. Romanos capítulo 12. Aqui está, a partir do verso 17. A Bíblia diz assim, Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tenham paz com todos os homens. Não vos vingueis, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança. Eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então a vingança pertence a Deus. Qual é a ordem do Senhor?
para nós nos esforçarmos por fazer o bem. Agora, quando a gente vai para as palavras de Jesus, por exemplo, lá em Mateus, no capítulo 5, quero convidar você a abrir a Bíblia. Mateus capítulo 5 e o versículo 44. Vamos ler juntos? Mateus capítulo 5 e o versículo 44. Olha o que diz aqui a palavra de Deus. Mateus 5, verso 44, vamos achar. Está aqui, ó. Vem aqui. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Não é tremendo este desafio? Orai pelos que vos perseguem e amem os vossos inimigos. Quando a gente vai lá para Lucas, no capítulo 6, verso 28, você pode abrir a sua Bíblia também, em Lucas capítulo 6 e o versículo 28, nós lemos o seguinte. Lucas 6, verso 28. Diz a palavra: bendizei aos que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Uau! Isso não é tão fácil, você sabe disso. Orar pelos que nos caluniam, orar pelos que nos perseguem e amar os inimigos é algo sobre-humano. Porque a nossa vontade humana é bater, é revidar, é pagar na mesma moeda, é dar o que a pessoa merece. Mas Deus está nos chamando a dar o que a pessoa não merece. O amor, o perdão. Isso é tão importante, porque quando nós odiamos alguém, quando nós não perdoamos alguém, é como você dar um veneno para alguma pessoa esperando que... é como você tomar o veneno esperando que a outra pessoa morra. É impossível isso. Há um texto muito interessante que eu quero ler contigo, que está no livro Caminho a Cristo, nas páginas 93 e 94, que dizem o seguinte: as trevas do maligno envolvem os que negligenciam a oração. Veja, as trevas envolvem aquele que não ora. As sutis tentações do inimigo o levam ao pecado. E tudo isso por não fazerem uso do privilégio da oração que Deus lhe conferiu. Por que deveriam os filhos e filhas de Deus ser tão relutantes em orar, quando a oração é a chave nas mãos da fé para abrir o celeiro do céu, onde se acham armazenados os ilimitados recursos da onipotência? Sem oração constante e diligente vigilância, nós estamos em perigo de tornar-nos descuidosos e de nos desviarmos do caminho verdadeiro. O adversário procura continuamente obstruir o caminho para o trono da graça, para que não obtenhamos, pela súplica fervorosa e pela fé, graça e poder para resistir à tentação. Então, o salmista, sabendo disso, diz o que está aqui no versículo 4. Em paga do meu amor me hostilizam, mas eu, porém, oro. Qual a melhor arma contra o ódio? A oração. Qual a melhor arma contra a inveja? A oração. Qual a melhor arma contra a traição? A oração. Qual a melhor arma contra os inimigos que me perseguem e me caluniam? A oração. Quando alguém me diz assim, pastor, aquela pessoa fez isso, fez aquilo outro e tal, eu pergunto, quanto tempo você já orou por ela? Quanto tempo você já orou por ela? Ore. Levante-se mais cedo, ore por essa pessoa. Às vezes é o marido. Uma esposa que reclama do marido e reclama, às vezes o marido reclama da esposa. Eu pergunto, quanto tempo você já orou por ele? Quanto tempo você já orou por ela? Você tem intercedido diariamente? E no caso de um cônjuge, vocês têm orado juntos? Faça uma experiência, dobre os joelhos, abrace o seu marido, abrace sua esposa e orem juntos. Certamente vocês terão uma nova experiência no seu casamento. Certamente a sua vida será diferente, a sua igreja será diferente, a sua comunidade será diferente, se você orar mais. Como diz o versículo 2, em paga do meu amor me hostilizam, eu, porém, oro. O salmista orava e jejuava, como está no versículo 24, e em resposta Deus atuou.
versículo 21 diz: Tu, Senhor, age por mim, por amor do teu nome, livra-me, porque grande é a tua misericórdia. Se nós orarmos, Deus vai agir por nós. Deus vai agir em nosso lugar. Verso 26 diz: Socorre-me, Deus. Socorre-me, salva-me, segundo a tua misericórdia. No versículo 28 diz: Eles me amaldiçoam, mas tu abençoa. É por isso que eu quero orar por você, porque esse é um tema difícil. Vamos colocar a nossa vida nas mãos do Senhor? Bondoso Deus e Pai, cuida da gente e nos ajuda a perdoar. Usa-nos, Pai bondoso, em teu serviço e nos ajuda para que a gente possa orar mais também. Amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Oramos isso em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, tenha um bom dia ao lado do Senhor Jesus e lembre-se, seja reavivado pela sua palavra.